Sejam bem-vindos mais uma vez ao Universo dos Games, porque tá no ar, tá no cabo, tá na internet, o programa Game Over trazendo bilhões de gigas pra vocês, caras. E sim, estamos aqui com um programa fresquinho, incrível, cheio de notícias incríveis, cheio de jogos muito legais também e cheio de mau humor do Stressauro trazendo aqui pra gente as manchetes de hoje. Stressauro, é com você, cara. Fala pra gente o que vai rolar no programa de hoje. Tem notícia de fã que leva a história do jogo muito a sério. Tem jogo novo de RTS com caos cósmico. Tem jogo velho de caçador de tesouros. Tem anime de ficção científica de mafiosos. Tudo isso e muito mais no programa Game Over que começa agora. Então vamos lá, galera, vamos começar com notícia boa, notícia fresquinha, porque teve semana de BGS, teve vários lançamentos, várias coisas rolando por aqui e a gente sempre mostra as principais pra vocês também. Às vezes a gente mostra umas coisas meio relevantes, nada disso, cara, sempre notícias muito boas aqui. Roda aí! Imagina poder usar qualquer arma com qualquer classe em Battlefield 6. A DICE decidiu chutar o balde e liberar tudo no novo jogo, o famoso modo Open Weapons. Agora, qualquer classe pode usar qualquer arma sem restrição. Mas calma, os fãs das partidas mais táticas ainda vão ter o clássico Closed Weapons, com as armas limitadas por classe. Segundo os testes do beta, a galera preferiu mesmo foi a liberdade total, com mais de 92 milhões de horas jogadas e quase ninguém quis voltar para o formato antigo. No fim, a DICE decidiu unir tradição e inovação. Quem quiser o jogo frenético, vai ter. Quem quiser o modo raiz, também vai ter. E sim, o lançamento já vem com mais de 200 ajustes e otimizações. Battlefield 6 promete ser o equilíbrio perfeito entre caos e estratégia. A Gaijin, estúdio de War Thunder, confirmou que o PlayStation 5 Pro tem poder para rodar Path Tracing, mas tem um detalhe. O hardware aguenta e o problema é só o desempenho. O famoso Path Tracing de Global Illumination exige muito mais que o Ray Tracing comum. E otimizar isso para console é outra história. A equipe está usando novas técnicas, como Shader Execution, Reordering e usou peças de Micromaps para tentar fazer milagre acontecer, especialmente em áreas com muitos detalhes. E sim, o estúdio já prepara suporte para AMD FSR 4 para melhorar o desempenho e o visual ao mesmo tempo. Ou seja, PlayStation 5 Pro pode fazer Path Tracing, mas só se a GPU não gritar antes. Se você digitar Hollow Knight Silksong no Google, algo mágico aparece. O buscador ganhou uma homenagem especial. Ao clicar no ícone que aparece, você pode literalmente cortar todos os links da página, igualzinho ao ataque da Hornet no jogo. Dá pra fatiar tudo até sobrar só o fundo branco. É o tipo de easter egg que só o Google faz. E claro, uma baita homenagem para um dos jogos mais aguardados desde 2019. Então vai lá e picota tudo antes que isso aí saia do ar, hein? Elon Musk tá mirando alto de novo. Ele confirmou que a xAI, sua empresa de inteligência artificial, vai lançar um grande jogo gerado por IA até o fim de 2026. Tudo começou quando ele reagiu a um vídeo criado pelo Grok Imagine, uma ferramenta da xAI que gera cenas animadas a partir de texto. Tipo um IA, faz um game aí do nada. E Elon Musk disse que os games devem evoluir mais rápido que filmes com IA, já que a parte interativa é a mais fácil de escalar. E não é viagem não, o cara já montou o xAI Game Studios e tá contratando desenvolvedores. Se der certo, isso pode mudar completamente a forma como a gente cria e joga videogames. O Japão tá em festa com o novo exclusivo da PlayStation, Ghost of Yotei. Produzido pela Sucker Punch, o mesmo estúdio de Ghost of Tsushima, o game tá bombando nas lojas e reacendendo o interesse pela região de Hokkaido, que inspirou o cenário do jogo. As vendas estão voando, o turismo local tá aumentando e até o governo japonês quer aproveitar o hype. Parece que a PlayStation acertou de novo em cheio no coração dos fãs japoneses. Imagina jogar Ghost of Yotei e decidir escalar a montanha do jogo na vida real? Foi exatamente isso que o jornalista japonês Kimiko Yoshino fez. Inspirado pela protagonista Atsu, ele passou 4 dias e 14 horas subindo e descendo o Monte Yotei e Hokkaido, o mesmo cenário do novo exclusivo da PlayStation. Yoshino disse que queria entender melhor a personagem e sentir na pele o que ela viveu. E o problema? A montanha é para escaladores experientes, cheias de pedra, encostas íngremes e trilhas super estreitas. Mesmo assim, com a ajuda de um guia, ele chegou ao topo e descreveu o momento como satisfação pura. Segundo ele, a escalada fez com que ele compreendesse ainda mais a força de Atsu e se conectasse profundamente com o jogo. O cara basicamente transformou uma gameplay em uma experiência de vida, literalmente. E você é um cara retrô dos jogos antigos? Você gosta aqui dos fliperamas que a gente tem no cenário? Sim, cara, sabe Game Over raiz aqui, né? A gente sempre mostra as coisas lá do passado dos games, a origem dos games pra vocês. Então, bora de matéria de jogos antigos com algumas coisas que você fala, cara,
Esse aqui é legal, hein? Esse aqui eu não tinha jogado na minha infância, vale a pena revisitar. Então, ó, revisita jogando nos fliperamas ou jogando nos seus videogames antigos, acha uma fita perdida nas caixas de sapato. É isso, bora assistir matéria de jogos antigos. Você já imaginou o Mario largando os canos e virando professor de história? Pois é, em Mario Times Machine, no Super Nintendo, foi exatamente isso que rolou. Ao invés de salvar Peach, o Bigodudo precisava viajar no tempo para devolver artefatos roubados pelo Bowser. Sim, meu amigo. De repente, você estava ajudando o Mario a devolver a Mona Lisa pro Louvre. E o diferencial era justamente esse, misturar joguinho com aula de história. Você conhecia figuras como Shakespeare, Leonardo da Vinci e até navegava pelo passado em uma espécie de máquina do tempo meio improvisada. E a curiosidade é que esse foi um dos poucos jogos educativos da Nintendo, basicamente um Google Classroom 16 bits. E o mais engraçado é que se você errasse o lugar do artefato, o Mario recebia uma bronca digna de professor carrancudo. Quem diria que o encanador mais famoso do mundo também podia reprovar a gente na escola? No fim, não foi só um jogo, foi a chance de aprender mais história com o Mario como um guia turístico mais improvável de todos os tempos. Cara, lembra quando o Indiana Jones Greatest Adventure chegou no Super Nintendo? Era basicamente ter a trilogia clássica inteira na palma da mão. Você revivia Caçadores da Arca Perdida, Templo da Perdição e A Última Cruzada em um só cartucho. E o mais legal é que tudo isso na plataforma com ação frenética, chicotadas e até perseguição de pedra gigante. O diferencial é que o jogo condensava os melhores momentos dos filmes em fases cheias de desafios, inimigos e cenários icônicos. E tem uma curiosidade massa, a engine usada foi a mesma de Super Star Wars. Então imagina, era como se Indiana Jones e Luke Skywalker tivessem treinado na mesma academia gamer. Agora a parte engraçada é que se o chicote do Indy era praticamente um pau de selfie da época, você usava pra tudo e menos pra tirar foto. No fim, o jogo fez sucesso porque era fiel aos filmes, cheio de ação e dava aquela sensação de estar no cinema, mas com controle na mão. Cara, você já parou pra pensar por que Cannon Folder bombou tanto no Super Nintendo? Era basicamente um jogo de guerra, mas sem o glamour nenhum. Em vez de heróis musculosos, você comandava soldadinhos minúsculos que pareciam mais estagiários do exército e tinha que guiar eles em missões suicidas com direito a explosões, tiros e muita correria. E olha só, ele misturava estratégia com ação frenética, e cada soldadinho tinha seu nome próprio. Se ele morresse, já era. E aparecia até um cemitério pra te lembrar do vacilo. Resumo da ópera, Cannon Folder fez sucesso porque conseguiu transformar a guerra em algo estranhamente engraçados. E convenhamos que nada mais satisfatório do que explodir uma base inteira com soldados que mal sabiam segurar uma arma. Cara, sabe por que Hyperzone fez tanto sucesso no Super Nintendo? Que era tipo entrar numa montanha-russa psicodélica armada até os dentes. Você controlava uma nave e tinha que destruir inimigos enquanto corria em pistas 3D que mais pareciam tapetes de festa neon dos anos 90. O diferencial é que ele usava e abusava do Mode 7, que era aquele efeito 3D fake que o Super Nintendo fazia parecer coisa de outro planeta. E cada fase era um mundo bizarro, os chefes eram gigantescos e a sensação de velocidade era de deixar qualquer um com dor no pescoço. E o jogo foi feito pela HAL Laboratory, a mesma galera que depois criou o Kirby. Ou seja, antes do Puff Rosa fofinho, eles estavam viajando em lasers e explosões futuristas. E o mais engraçado é que se você encostasse na pista, a sua nave parecia carro de batida de shopping. Só rodava toda perdida. No fim das contas, Hyperzone marcou porque mostrou que o Super Nintendo não era só sobre Mario e Donkey Kong. Ele também sabia pirar bonito no espaço. E Game Over tem jogos novos também. Sim, tem jogos muito bons, jogos muito novos pra você, novidades de lançamentos ou até coisas um pouco diferentes que você não tenha visto no mercado totalmente hypado, mas que são interessantes. Às vezes a gente traz umas coisas indies novas que são muito legais por aqui, cara. Eu sempre fico muito ligado nessas matérias pra às vezes pegar no final de semana e maratonar ali, né? E se eu te dissesse que existe um jogo onde você literalmente rouba o poder dos inimigos e usa contra eles? Pois é, God Breakers é isso. Um roguelike frenético, onde cada luta é tipo um buffet de habilidades grátis. Só que com chefes que querem te esmagar no processo. O combate é rápido e fluido e dá pra cancelar movimentos no meio da ação, absorver poderes e desbloquear arquétipos e montar builds cada vez mais insanas. Fora os 6 biomas surreais, que mudam toda hora. E o modo cooperativo caótico, que dá até pra 4 jogadores. A lore é aquele clássico, a IA deu ruim e agora devora planetas. Mas aqui você é basicamente a última esperança da humanidade, equipado com a habilidade de dar tapa cósmico usando a energia dos outros. Então God Breakers é perfeito para quem ama ação intensa, caos cooperativo e mudar de estratégia a cada segundo. É tipo Dark Souls, mas com superpoderes roubados no meio da briga. Imagina um RTS onde a humanidade cutuca coisa que não devia no espaço e desperta entidades cósmicas do mal. Esse é Space Tales, um
jogo que mistura estratégia hardcore com terror Lovecraftiano no vácuo. Aqui não tem espaço para apertar botão e sair atacando. Você precisa pensar, gerenciar recursos e construir bases e adaptar a estratégia contra facções que jogam sujo. E o detalhe mais insano, dá para derrotar chefes alienígenas gigantes e depois domesticar eles, para virar parte do seu exército. Apesar do jeitão retrofuturista, os desenvolvedores fizeram questão de deixar tudo criado à mão, usando IA só em vozes secundárias para, adivinha, dar vida a uma IA no próprio jogo. Então aí tá certo, né? Space Tales é perfeito para quem curte estratégia profunda, histórias cósmicas e um gostinho de um erro humano que despertou o fim do mundo. Cara, se você curte RTS raiz, esse aqui é obrigatório. Se você é do time que acha que andar num corredor escuro já é cardio suficiente, Screaming in the Basement foi feito para você. O jogo é um thriller psicológico em primeira pessoa inspirado no lendário PT, onde silêncio e som viram armas contra sua sanidade. Aqui até a parede rangendo parece zoeira pessoal. E o diferencial é que você explora com uma câmera Polaroid capaz de revelar horrores invisíveis a olho nu. E o game traz múltiplos finais, uma estética dos anos 90 que dá aquele charme de VHS de locadora assombrada e um design sonoro tão bem feito que você vai jurar que alguém te chamou pelo nome, mesmo jogando sozinho. Os desenvolvedores quiseram tanto manter o clima de tensão que até nas telas de loading você pode ouvir barulhos estranhos. Basicamente, nem no carregamento você tem paz. Então, se você curte o Walking Simulator narrativo, escolha consequência e principalmente aquela vibe de vou jogar 10 minutinhos e dormir de luz acesa, esse aqui é pra você. E se eu te dissesse que no novo jogo Roguelite, Minos, você não é o herói, mas sim o monstro do labirinto. Aqui você controla o lendário Minotauro e a sua missão é simples, transformar aventureiros metidos em churrasco de armadilha. O diferencial é que você mesmo constrói o labirinto, arrastando paredes, portões e corredores. E depois conecta armadilhas em reações em cadeia insanas. É basicamente um The Sims malvado misturado com Rogue Legacy. A cada rodada, novos inimigos e cenários fazem tudo mudar, garantindo que nenhuma noite seja igual a outra. E o game brinca com a própria mitologia grega, deixando você decidir quem é o verdadeiro monstro dessa história. E convenhamos que nada mais satisfatório do que ver aquele herói confiante ser esmagado por uma pedrinha acidental. Se você curte estratégia, caos e criatividade sádica, Minos é o roguelite perfeito para você se perder literalmente no labirinto. E se eu te dissesse que aquele brinquedo caótico dos anos 2000, o Bop It, agora virou videogame? Pois é, meu amigo, prepare os reflexos porque a regra continua a mesma: bater, girar e puxar e torcer para não surtar enquanto a música acelera. O jogo tem modos insanos, desde o clássico até o extremo, onde além de bater e puxar, você ainda precisa rodar e dar peteleco. Ah, e não pensa que é só brincadeira, tem placar global, multiplayer local e até modo de passar o controle. Perfeito para destruir amizades como um bom Mario Party faria. Cada conquista te dá adesivos virtuais colecionáveis, basicamente a nostalgia dos cadernos da escola, mas em versão digital. E olha que nada mais engraçado do que perder porque um peixe dourado animado distraiu você no meio da partida. Então, se você curte desafio, nostalgia e dá boas risadas com os amigos, Bop It, The Video Game, é aquele caos organizado que vai te prender mais que qualquer puzzle. Imagina criar um dos maiores universos de fantasia e odiar a versão que fez ele bombar mundialmente? Pois é, Andrzej Sapkowski, autor de The Witcher, voltou a deixar claro que não suporta as adaptações em videogame da CD. Ele diz que nunca provou coisas como escolas de bruxos e que nem existem nos livros, e ainda cogita apagar trechos das futuras edições para deixar isso claro. Apesar das críticas, a CD Projekt Red segue firme no desenvolvimento de The Witcher 4, previsto só para depois de 2027. Se esconder nas sombras nunca foi tão real. O clássico Thief ganhou seu primeiro gameplay em realidade virtual, Thief VR, Legacy of Shadow, e chega para PlayStation VR 2, MetaQuest e PC VR. No jogo você controla Magpie, uma ladra em uma cidade sombria cheia de conspirações, explorando becos, apagando tochas e destrancando fechaduras com as próprias mãos. Tudo com direito a arcos, flechas e stealth raiz. E agora com controles ápticos, para aumentar a sua imersão. E a dúvida é, será que vai trazer de volta a magia da franquia? Você sabia que se a Amazon cancelasse Os Anéis do Poder, teria que pagar 20 milhões por temporada não produzida ao espólio de Tolkien? Isso daria 80 milhões se parasse na primeira. Parece muito, mas é troco de pinga perto do faturamento da Amazon, que passa de 670 bilhões ao ano. Mesmo com a audiência caindo e fãs reclamando do roteiro, a série não vai ser cancelada tão cedo, e a terceira temporada já tá em produção. E se o novo RPG tentasse ser o sucessor espiritual de Chrono
Chrono Trigger. É isso que Threads of Time promete. Batalhas por turno, viagem no tempo e personagens de várias eras diferentes. E o visual lembra o estilo HD 2D da Square Enix, mas com batalhas em 3D e câmera dinâmica. A trama envolve restaurar a Ordem dos Cavaleiros do Tempo para salvar a linha temporal, ainda sem data de lançamento, mas confirmado para PC e Xbox. Será que finalmente teremos um RPG à altura de Chrono Trigger? Se você já passou dos 30, provavelmente seu jeito de jogar mudou. E um post no Reddit bombou com quase 2.000 respostas de jogadores mais velhos dizendo que não tem mais tempo para maratona de 10 horas. E a galera prefere campanhas rápidas, single player e jogos que não façam você perder tempo. Muitos largaram um competitivo online e outros até jogam no modo fácil. E o ponto em comum, o tempo livre virou um tesouro e o sono é sempre sacrificado. O sonho do roleplay oficial em GTA pode estar mais próximo do que você imagina. A Rockstar anunciou parceria com NoPixel, o servidor RP mais famoso do GTA V. E dessa união nasce o NoPixel V, chamado de a próxima evolução do roleplay em Los Santos. Ele chega em breve na Rockstar Launcher e outras plataformas de PC, com criadores de peso como Valkyrie e Pokimane. A novidade reacende as esperanças de ver o RP chegando também aos consoles no futuro. Será que vai rolar no GTA 6? E Game Over também tem anime. Sim, a gente fala de vários animes legais aqui pra vocês, alguns nem tão conhecidos assim, né? Isso que é legal, porque chegar aqui com Dragon Ball pra vocês, falar, já vi Dragon Ball. Mas é bom, Dragon Ball é bom. Mas você vai ver outras coisas aqui que às vezes você não viu, que às vezes é do seu estilo, às vezes tem umas coisas mais sombrias, umas coisas mais animadas, uns RPGzinhos também rolam às vezes também. Então, ó, dá uma olhada aí nas nossas notícias de animes. Isso, animes pra vocês. Você já ouviu falar de Full Metal Panic? Cara, imagina só, um anime onde você junta robôs gigantes, ação militar e conspirações cheias de tiro e ainda manda altas doses de comédia no meio de tudo isso. É tipo se Evangelho tivesse feito intercâmbio com uma sitcom colegial. O grande diferencial é justamente esse equilíbrio caótico, de um lado com lutas insanas, com mechas e estratégias militares, e do outro situações completamente absurdas que fazem você rir no meio de tensão. Ele entrega o pacote completo, adrenalina, boas piadas e aquele drama que só os animes dos anos 2000 sabem te servir. E olha só, o anime nasceu de uma light novel lançada em 1998, e o estúdio que trouxe a adaptação foi o mesmo que depois animaria Clannad e K-On! Ou seja, eles foram de guerra tecnológica a fofura em tempo recorde. E a parte engraçada é que, apesar do título, não temos nada a ver com Fullmetal Alchemist, mas convenhamos que o nome confundiu muita gente na época. Então, se você quer um anime que entrega explosões, risadas e ainda dá aquele clima de sessão da tarde com robôs, Fullmetal Panic é a escolha certa. Se você curte histórias de máfia, mas acha que elas ficariam ainda melhores com armas gigantes, monstros biotecnológicos e um toque de ficção científica, Gungrave é o anime que você precisa ver. É tipo o Poderoso Chefão depois de passar por um laboratório secreto cheio de experimentos malucos. O grande charme tá no contraste. De um lado, trama séria sobre lealdade, vingança e o submundo do crime, e do outro, batalhas surreais com criaturas bizarras e tiroteios de explodir a telinha. Ele não entrega só ação, tem peso dramático, uma pegada sombria e um ritmo que prende até o último episódio. O anime nasceu num game de PlayStation 2 criado por nada menos que Yasuhiro Naito, o mesmo autor de Trigun, ou seja, o cara já tinha experiência em transformar armas enormes em arte. O detalhe engraçado aqui é que, apesar do clima sério, os designs exagerados das armas fazem qualquer pistola parecer brinquedinho de água. Então, resumindo aqui, o Gungrave é imperdível se você gosta de histórias intensas com tempero sci-fi. É aquele tipo de anime que você recomenda pro amigo dizendo, cara, assiste isso aqui, confia. E se eu te dissesse que existe um anime onde você mistura viagem no tempo, era feudal japonesa, joias místicas e muita pancadaria mágica? Pois é, isso é Inuyasha. A trama basicamente joga a gente no Japão antigo cheio de yokais, templos e batalhas épicas, mas com aquele tempero de fantasia que só os animes dos anos 2000 sabiam entregar. O que faz esse anime se destacar é como ele equilibra ação, comédia e aventura num mundo riquíssimo em mitologia japonesa. Além disso, é um dos títulos que ajudou a popularizar o gênero shounen com fantasia romântica no ocidente. E olha só, Inuyasha foi tão popular que teve até continuação direta de décadas depois. Engraçado é que se você parar pra pensar, o anime é praticamente uma aula de história japonesa com yokais dando voadora. No fim, Inuyasha é aquele tipo de anime que te prende porque mistura tudo: aventura, emoção e boas risadas. Então, se você nunca assistiu, considere essa sua convocação oficial. Imagina uma Itália aparentemente pacata, mas que na real é o palco de conspirações políticas e operações secretas. Agora adiciona isso num grupo de meninas treinadas como assassinas de elite, com armas pesadas e uma dose de drama psicológico que faria
faria até Freud pedir uma pausa. E esse é o Gunslinger Girl, um anime que mistura ação intensa com reflexões bem profundas sobre humanidade e controle. O diferencial é que ele não é só tiro e explosão. O anime te joga em dilemas éticos, mostrando o contraste entre a inocência das garotas e a violência do trabalho que elas são obrigadas a fazer. E a obra foi inspirada diretamente em temas pesados da sociedade italiana da época, que dá um realismo político bem fora da curva para os padrões dos animes. Engraçado é que apesar do tom sério, o visual das protagonistas engana total. Parecem bonecas fofinhas, mas na hora são basicamente o Exterminador do Futuro versão moe. No fim, Gunslinger Girl é aquele anime que vai te deixar refletindo depois de cada episódio. Se você curte ação com uma boa carga de drama, é parada obrigatória. E dá tempo de mais notícias? Sempre tem tempo pra ficar informado no Game Over, cara. Você é um cara que tá ali estudando, fala, eu quero passar no concurso, quero passar no vestibular. Aqui, ó, notícias Game Over com certeza cai no concurso. Sabe aquele cheirinho de nostalgia pixelada? Shrine Legacy parece ter saído direto de um cartucho do Super Nintendo que alguém achou escondido no fundo do baú. O jogo é um RPG de ação clássico com tudo que a gente ama. Modo mágico, gemas elementares, dungeons cheias de monstros e chefes que exigem mais paciência que o Wi-Fi da sua casa. E o melhor, dá pra jogar de 2. Sim, modo cooperativo, igual aqueles velhos tempos de sofá e gritaria por quem pegou a poção primeiro. O diferencial é que ele mistura o charme retrô com mecânicas modernas, um combate ágil e puzzles que fazem o cérebro trabalhar mais que estudante na semana de prova. E detalhe, o game é inspirado nos clássicos do Super Nintendo, tipo Secret of Mana e Zelda A Link to the Past, só que com aquele toque emocional sobre escolhas e sacrifícios. Então se você curte aventuras mágicas, trilhas épicas e quer salvar o mundo sem precisar abrir o inventário a cada 5 segundos, Shrine Legacy é seu novo refúgio gamer. E imagina se Golden Axe e Street of Rage tivessem um filho no meio de um apocalipse mágico e o resultado seria Absolum, beat'em up com alma de fliperama, cheirinho de nostalgia e aquele tempero roguelite que faz você perder horas dizendo só mais uma run. O jogo te joga no mundo de Talam, um lugar destruído por magos ambiciosos e governados por um rei tão controlador que faria o Sauron parecer gerente de condomínio. Aqui o combate é puro espetáculo, magias insanas, combos sincronizados e um co-op para causar caos em dupla, do jeitinho que o gênero pede. Diferencial, o time de produção é praticamente o Avengers dos games 2D, com gente da Dotemu, Guard Crush, Super Monks e uma trilha sonora absurda com nomes como Garrett Cocker e Mike Gordon. Isso não é trilha sonora, é uma invocação de chefão. Então, se você curte pancadaria estilosa, magias cinematográficas e histórias épicas contadas a golpes de espada, Absolum é o jogo que vai fazer você querer liderar uma revolta com estilo. Já imaginou explorar uma casa inteira sem poder falar, atacar ou fazer absolutamente nada além de perguntar? Karimara Beneath the Forlorn Limbs é um indie surreal que mistura silêncio e mistério em gameplay. Cada carta, cada glifo é uma pista, e cada sala é um enigma que exige paciência e atenção. Quase como resolver sudoku enquanto o fantasma do seu vizinho te observa. O diferencial, aqui não tem combate tradicional, você interage com memórias, toca nos segredos e decifra o passado de um jeito poético e perturbador. A arte minimalista e a atmosfera da quietude fazem parecer que você está dentro de um conto de horror literário, e todo o conceito surgiu de experimentos de narrativa interativa em residências de artistas, e cada detalhe foi pensado para causar aquele desconforto elegante, só os bons indies conseguem. Se você curte experiências mais introspectivas, enigmas macabros e uma narrativa que exige que o cérebro trabalhe mais que os olhos, Karimara é a sua nova obsessão. E cuidado com o que você pergunta, porque o silêncio responde de formas inesperadas. Quer testar sua inteligência e seu senso de causa organizado ao mesmo tempo? The Tour é o jogo perfeito para quem adora planejar rotas, manipular recursos e ver caminhões indo e vindo como um balé caótico de metal. Aqui você precisa abrir caminhos para seu comboio, mas cuidado, inimigos humanos e IA farão de tudo para te atrapalhar. Estratégia, raciocínio rápido e um pouco de paciência são suas melhores armas. O diferencial do jogo? Misturar a construção criativa de SimCity com estratégia em tempo real de StarCraft. São 5 modos de jogo, dezenas de mapas, IA adaptativa e infinitas possibilidades de rotas e bloqueios. Os desenvolvedores testaram rotas tão absurdas que até caminhões começaram a travar na programação, e eles mantiveram como easter egg. É aquele tipo de jogo que você se diverte rindo dos próprios planos malucos enquanto tenta ganhar. Se você gosta de desafios cerebrais, competitividade estratégica e pequenas frustrações hilárias, The Tour é a pedida certa. Então prepare-se para pensar fora da caixa e fora da estrada.
Já imaginou uma chuva que transforma todo mundo em um imitador assustador? Pois é, em Mimesis a humanidade entrou em um modo copy-paste, e você precisa sobreviver junto do seu bonde improvisado enquanto enfrenta inimigos que copiam seus movimentos, voz e até memórias. Parece simples, mas tentar confiar nos seus aliados enquanto eles podem não ser humanos é um verdadeiro teste de paranoia. Diferencial do jogo? Multijogador cooperativo, mapas que mudam a cada partida e ameaças imprevisíveis, garantindo que cada viagem do bonde seja um pesadelo novo. Curiosidade bizarra é que os desenvolvedores criaram IA que literalmente aprende com os jogadores, fazendo você se perguntar se aquela pessoa do lado é amiga ou um Mimesis prestes a te enganar. É aterrorizante, estratégico e divertido de um jeito macabro que poucos jogos conseguem. Então se você ama survival, tensão e aquela pitada de quem diabos eu posso confiar, Mimesis é o jogo certo para testar seus nervos e sua sanidade. E agora tem o quê? O fim do programa. É triste, né? Como tudo que é bom dura pouco, o programa tá chegando ao fim aqui. Mas tem muito mais notícias, muito mais matérias, muito mais jogos aonde? Nas nossas redes sociais. Você pode ali entrar, ó, mandar uns vídeos pra gente também, manda umas mensagens, fala com a gente, porque tem o quê? YouTube, TikTok, Instagram, Orkut, Fotolog, tem tudo aí pra você entrar e participar mais com a gente, pode até mandar mensagem, pode conversar com a gente também por ali. Então é isso, galera, o programa dessa semana acabou, mas semana que vem tem muito mais coisa inédita, muito mais novidades do mundo dos videogames pra vocês. Então é isso, galera, um beijo!